nossa casa, na nossa vida. A gente fala muito de jejum, de oração, de jejum, de oração. E nesta manhã, eu quero falar em poucas palavras, incentivar, fortalecer, reforçar a importância da gente ter essa vida de jejum e oração. Não são momentos, claro, que funciona, e funciona muito bem, os momentos específicos, os momentos pontuais da gente ter essa vida de jejum e de oração. Mas quando a gente tem uma vida jejuada, digamos assim, quando a gente vive em constante oração, é para ter um momento de prostração, cara no pó, 12 horas de jejum, sim, é importante. Mas eu estou falando de constância, de continuidade, de saber que isso é necessário, de saber que isso é preciso, até mesmo porque, lembra que a gente começou o culto falando o tanto que a nossa alma investe contra nós? O jejum e a oração, nada mais, não é o jejum e a oração que vai fazer o milagre acontecer. O jejum e a oração simplesmente vai nos fortalecer em nossa cognição para poder falar, fica quieta, alma. A Bíblia não fala que no mundo espiritual existe uma batalha entre o espírito e o corpo? O meu espírito quer fazer a vontade do Senhor, mas a minha alma, que é o corpo, quer fazer a vontade da carne. Aquele que eu alimentar mais vai vencer nessa batalha. Então, se eu alimento o meu espírito é forte, para poder a carne ficar fraca, a alma ficar enfraquecida. Então, ter uma vida de jejum e de oração é a gente colocar a alma no devido lugar, deixar ela bem fraquinha. A partir do momento que eu oro, eu tenho que estar meditando também na palavra. Eu tenho que orar a palavra do Senhor, declarar as verdades. A gente não falou de Isaías 61? Isaías lançou uma profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. E Ele me ungiu para fazer alguma coisa. Se a alma da gente não está convertida, se o meu espírito não estiver forte para viver em linha com essa verdade que já está, e como outras tantas verdades que estão estabelecidas aqui na palavra do Senhor, se o meu espírito não estiver afinado, eu não vou chegar nesse nível de compreender essa palavra. Então aqui, olha, Daniel no capítulo 10. Achou, pastora? A pastora vai ler aqui para a gente. Todo o capítulo 10 começa onde? Daniel 10 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Esse jejum aqui de Daniel, que Daniel decidiu fazer, ele fez na certeza, porque quem faz, já faz tendo a certeza de que vai obter uma resposta da parte de Deus. Estava tendo um conflito, e Daniel entendeu que ele precisava se posicionar e ir para diante de Deus. E ele falou, farei um jejum. O que ele quis dizer é, vou abrir mão de alguma coisa. E nesse período que eu abri mão desta coisa, eu vou buscar do Senhor. E a pastora leu até o 3, e no 4 fala bem assim, olha,
E no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre, Daniel falando. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Eu quero fazer um jejum desses. Eu quero viver nesse nível aí de Daniel. Todos nós podemos. A gente se separar e de repente o anjo aparecer para a gente. A gente está nesse nível de estar ali prostrado com o cara no chão buscando e Deus nos surpreender. Desce lá, vai. Surpreenda ele. Somente eu, versículo 7, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas pernas e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, queridos. Olha a recompensa. Olha que recompensa. Quando a gente para fazer, para se envolver, para buscar, quando a gente se retira para, Deus ele manda a resposta. E olha que aqui foi uma visão. Quando você para buscar, no primeiro dia Deus já manda a certeza. Ele estava imediatamente. O anjo estendeu a mão e o colocou em pé. Mesmo ele enfraquecido, ainda fragilizado, mas ele falou, fica de pé. Eu quero você de pé. Você é muito amado, Daniel. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu, o anjo prosseguiu falando com Daniel. Não tenha medo, Daniel. Olha que tremendo isso, queridos. Aqui fala que foram 3 semanas, 21 dias, né, que a gente costuma dizer, que Daniel ficou separado, orando, adorando, buscando, clamando. E olha o que o anjo disse para ele. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu quero dizer para você nessa manhã. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesta manhã. Em meio à confusão mental, em meio à indecisão, em meio a não saber qual atitude tomar, eu estou lhe dizendo que Deus ele está assim prontamente disposto a te mostrar qual o melhor caminho. Mas existe uma postura de nossa parte a ser tomada. Estava existindo um conflito lá em Israel. E Daniel ele ficou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Mas começar por onde? Qual é a minha participação? O que é que eu preciso fazer para ter êxito nesse propósito? Talvez ele não sabia exatamente, mas ele tomou uma posição e disse, quer saber? Eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou me abster dessas comidas normais que eu tenho comido no dia a dia. Ele tirou alguma coisa. E o anjo fala bem assim, olha Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu, Daniel decidiu, ele deliberou no coração dele e buscar a solução aonde podia ter uma resposta concreta para ele. Senhor Jesus, me dá esse discernimento todos os dias, Pai. E
coloca no coração de todos que estão ouvindo esta palavra. Essa certeza não é em homens, não é em lugar nenhum que a gente busca a certeza do que precisamos fazer. É no Senhor. Daniel decidiu, o anjo fala bem assim, olha, e desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Só o Senhor pode solucionar os nossos anseios, o que a gente não sabe por onde começar e o que fazer. Aí eu gosto dessa parte. E eu vim em proposta a elas, o anjo dizendo para ele, né? Olha, desde o primeiro dia que você decidiu e fez sua parte, se humilhou e buscou, eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Queridos, na minha tradução, no meu entendimento, eu amo essa palavra. E quando eu leio essa palavra, a minha conjectura, a minha idealização desse momento aqui, quem desceu primeiro foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é anjo mensageiro. Daniel se posicionou, teve a atitude de buscar a Deus humildemente, em oração, em jejum, e Deus vai, Gabriel. Leva a resposta para Daniel. Mas no mundo espiritual aqui, olha, esse príncipe do rei da Pérsia era um principado que atuava naquela região. Ele ficou barreirando Gabriel de descer com a bênção para Daniel. E essa peleja foi durante 21 dias. Até que Deus falou, desce Miguel. Miguel é arcanjo guerreiro, arcanjo que chega com uma espada desembanhada e não tem capeta que fica na frente e abre alas. Quem é você? Queridos, a nossa alma, ela faz isso com a gente. Quando nós tomamos a decisão e vamos para diante de Deus, porque a gente crê que Deus é poderoso para nos responder, a nossa alma, ela começa a se posicionar e falar, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é por aí. Quantos desistem? Se a gente não alimenta a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma, ela fica mais forte. Não desista. Esse jejum de Daniel, ele queria buscar uma revelação da parte de Deus. Ele queria buscar um propósito da parte de Deus. Ele queria que Deus falasse com ele a respeito de uma situação em que ele não sabia o que fazer ou como fazer. Mas a gente vai em Josué. Vamos abrir em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 tem um outro tipo. Eles jejuaram e dessa vez eles estavam buscando santificação da parte de Deus. Capítulo 3. Josué capítulo 3. O versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Percebam que aqui já é um outro tipo. Eles estavam buscando algo maravilhoso da parte de Deus. Eles estavam buscando uma surpresa. Eles estavam buscando a resolução, talvez, de algum conflito também. Eles queriam ver as maravilhas da parte de Deus. Mas aí Josué falou assim, vocês querem? Quer mesmo que Deus traga maravilhas ao povo? Então só tem um caminho a fazer. No versículo 5 ele diz, então, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Olha que maravilha, queridos. Quer algo da parte de Deus? Amanhã. Eu estou dizendo para vocês, olha, santifiquem-se. O que é que significa a palavra santificar? Separar. Separar.
Os santos é um povo separado. É um povo que não se mistura, é um povo que não se contamina. E aí você vai olhar para você agora, vai fazer uma análise, vai fazer um exame de consciência e vai colocar no papel e vai dizer: jogo por terra agora tudo que eu tenho me misturado. Tudo que tem impedido de eu ser uma pessoa separada. Tudo que eu tenho visto, assistido, ouvido. Eu sou uma raça eleita. Eu sou um sacerdócio de um sacerdócio real. Eu sou cidadão do céu. Eu estou nessa terra peregrinando, estou de passagem aqui. Eu não sou simplesmente a raça humana, eu sou a raça humana eleita. E os eleitos são, quem são os eleitos? Aqueles que decidiram ter uma vida separada. Os eleitos são aqueles que tomaram a decisão de ter uma vida separada. Então, quando Josué fala, quer maravilha na tua casa? Quer maravilha nos teus projetos? Tem outras traduções que falam, e vocês verão proezas. Querem as proezas? Querem o melhor? Querem uma vida maravilhosa? Santifiquem. Santifiquem hoje. Vamos para as nossas casas já com comportamento de santificação, de separação. Eu não quero me contaminar com o inadequado. Eu não quero ver o inadequado, eu não quero ouvir o inadequado, eu não quero vivenciar o inadequado. Eu quero ter uma vida santificada, separada, porque amanhã eu quero ver maravilhas. Dentro da minha casa, no meu corpo, na minha mente, aonde eu colocar as minhas mãos, eu quero viver essa vida de maravilhas. Amém, queridos? E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele também fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Deixa eu ler aqui. Eu gosto dessa. Espera que eu estou no segundo. Deixa eu ir para o primeiro. 4, versículo 3, aqui, achei. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, santificado quer dizer separados. Então o Senhor está falando com a gente nesta manhã. A minha vontade é que sejamos separados. E ele continua dizendo: abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ó, que coisa linda! Deus não nos chamou para a impureza. E aí, quando vocês chegarem nas suas casas, a minha oração é essa, para que a gente venha buscar. O que é impureza? Porque se eu falar aqui, talvez não é a impureza que a gente viva nela. São várias formas da gente se contaminar. Eu não sei qual é a sua forma de se contaminar. Seja curioso. Saia daqui, sabe como? Com um desejo no seu coração de ser santo, de ser separado, de alegrar o coração de Deus. Sai daqui, sabe como? Com seu coração borbulhando. Meu Deus, eu quero viver uma vida de maravilhas. E para ter uma vida de maravilhas, eu tenho que ser santo. E então, quais são as atitudes de um santo?
Aqui fala que é para eu rejeitar as impurezas. E o que é impuro, então? O que é que no meu dia a dia é impuro? Sabe por quê? Porque a gente limita as coisas. A gente acha que impureza é ter o roupão, o cabelão, é não ir, é no beber, é não fumar, é não assistir perversão. A gente limita o que é impuro e a gente, tantas coisinhas pequenininhas que são impuras e que está no nosso dia a dia. Tem uma passagem na palavra mesmo que fala que a língua é tão pequenininha, mas tem o poder de... É um órgão tão pequeno, mas tem um poder de, a depender do que a gente fala, ou a gente pode apagar o incêndio, ou colocar mais fogo. Então, assim, são coisas do dia a dia, e eu queria colocar isso no seu coração. Eu queria que todos nós, eu e vocês, que a gente saia daqui com esta curiosidade de saber o que no meu dia a dia... Eu conheço pessoas tão meigazinha, tão educada, tão bonitinhas, fala baixo, não fala palavrão, não fala alto, porque eu falo alto, né? Eu falo alto, eu falo forte, eu falo... Mas tem umas tão bonitinhas, tchutchuquinhas, meigazinhas, educadinhas. E que ela mesma, a alma dela fala bem assim, você é tão boazinha, coitadinha, bonitinha, sofre tanto, será porque eu não entendo. Essas pessoas, eu quero te convidar aí para ter aquele comportamento de Daniel. Daniel decidiu buscar o Senhor com entendimento. Senhor, olha, veio sobre mim agora uma compreensão de que eu preciso te buscar de forma diferente. Eu preciso te buscar olhando para dentro de mim. Eu preciso te buscar e percebendo o que há em mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Não foi essa a oração também de Davi? Olha para dentro de mim, vê se há em mim, porque talvez a minha alma está tão assim que me cega. Não me permite que eu veja o caminho mau que talvez haja em mim, o comportamento ruim. E às vezes a gente fica 40 anos no deserto, porque a gente não percebe esses comportamentos que nos afastam da presença do Senhor e que impede a gente de ver as maravilhas. E aqui o texto no 8 continua falando bem assim, olha, portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Aquele que rejeita, não tem uma vida de santidade, está rejeitando o Espírito Santo. E esse Espírito Santo aqui está com letra maiúscula. Ou seja, está rejeitando o próprio Deus. Amém, queridos? Sede santos, como vós sois santos, assim diz o Senhor. Então, santidade é o quê? Uma vida separada. Uma vida que realmente não fuma, não bebe, não assiste essas coisas, mas que também perdoa, ama, releva, é longânimo. No dia a dia, dentro de um relacionamento, a gente não tem mais paciência. São 25 anos de convívio. Não era para ter aprendido? Então, assim, e perde a oportunidade de exercer essa vida santa, separada. Mas eu sou carne. Mas a palavra do Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, ninguém pode dormir de mal com ninguém. Ninguém pode dormir chateado, com raiva. Tem que resolver naquele dia. Uma pessoa santa faz isso. Eu sou santa. E o santo é aquele que não se contamina. O santo é aquele que procura não pecar. O santo é aquele que tem uma vida separada. E o mundo lá fora fica de mal 2, 3 dias, 4 dias. Mas eu, como santo, eu não tenho essa atitude. Vou ficar de bem hoje. Me perdoa?
Mas dá um trava-língua, não é fácil pedir perdão, não. A língua fica travada, aí a alma, lembra da alma que fica querendo o tempo todo nos justificar? Mas ele que tem que te pedir perdão, porque foi ele que te ofendeu. Queridos, uma vida de santidade não é fácil, mas ela acontece quando a gente decide, quando a gente decide, quando a gente busca, quando a gente procura, quando a gente fala assim, Deus, é melhor te servir, é melhor estar na tua presença, é melhor fazer a tua vontade, é melhor, Deus, olha, é muito melhor. E por isso eu vou buscar saber o que é inadequado e o que te agrada. Queridos, vamos abrir em Isaías 58? Isaías 58, deixa eu abrir aqui. Em Isaías 58, nos ensina a jejuar e a orar pelas motivações certas. Maria, eu tenho uma vida de oração. Eu oro sim, eu busco. Mas o que você está buscando, o que você está almejando, está em linha com a vontade de Deus? É o que realmente Deus quer para a sua vida? Então, assim, olha, Isaías 58 diz bem assim, o versículo 1. Grite alto. Inclusive, aqui na minha Bíblia tem um título que fala o verdadeiro jejum. Não sei se na de vocês tem. Mas diz assim, olha, grite alto. A gente vai ler até o 12. Não se contenha, olha, grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele. E a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Percebe? Eles faziam tudo como se fosse certo. A motivação correta. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. E você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E no verso 12,
Se seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Amém, queridos? Você quer ser chamado de restaurador de muros? Eu quero. Eu quero ser chamada de restauradora de muros, de reparadoras de brecha. E eu entendo que isso, quando ele fala isso, ele está dizendo lá num dos livros do Novo Testamento, no finalzinho, que fala que o santo, ele exala um aroma suave. O restaurador de ruas, eu estou passando e eu estou exalando um aroma suave. As pessoas querem me seguir porque o meu perfume é bom. E o perfume fala de atitudes, de comportamento. Ele diz bem aqui, olha, você fica de jejum, você fica até 21 dias, 40 dias de jejum. Tira o alimento, fica com fome. Mas você não libera perdão. Você julga. Na hora que alguém falha, você vai logo com seu dedão julgador. Você condena, libera sentenças de condenação quando as pessoas não são do jeito que você é. Se não é do meu jeito, eu sou pentecostal. E quando eu acho alguém que não é pentecostal igual a mim, e que não gosta das minhas músicas pentecostais, eu fico logo com raiva. Não, não é assim que tem que ser. Se Márcio é adorador, que maravilha que ele é adorador. Ele é adorador e eu sou pentecostal. Rosália é intercessora e o outro é... E aí por aí vai. E ninguém condena ninguém. Se eu falo alto, eu não tenho que botar condenação em quem fala baixo. Se eu não visto a roupa que o outro veste e que ele queria que eu fosse igual a ele, eu não tenho que acusar, que condenar, que apontar. Eu tenho que orar para que a vontade do Senhor venha e pega também. Foi isso que o Senhor falou. Sim. E olha que aquelas pessoas, ele começa o texto falando bem assim, olha, eles gritam, eles clamam, eles pedem em jejum. Eles em jejum começam a clamar, Deus, uma oração boa, eles estavam fazendo corretamente. Mas o Senhor está lá olhando e fala bem assim, vocês estão fazendo tudo certo, porém, precisa ajustar nisso, nisso, nisso e nisso. E eu quero finalizar esta palavra colocando essa interrogação no nosso coração. E como é que Deus quer? Como é que o Senhor quer, Senhor? Venha. Assim como aquele anjo apareceu a Daniel e disse exatamente: eu quero decidir com entendimento me prostrar e te buscar. Eu quero ter comportamentos e atitudes de uma pessoa santa, que jejua, que ora, e que o Senhor vê o meu jejum e a minha oração como atitudes de aroma suave, as narinas como aroma suave, e o Senhor aceita essa atitude minha com amor. Então me mostra, Senhor, o caminho mau que há em mim, para que eu venha ver as maravilhas. Eu quero ver as maravilhas. Eu quero viver as maravilhas. E eu, nesta hora, bora ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar junto ao Senhor e dizer ao Senhor assim, olha, Senhor, olha para mim. Senhor, eu estou aqui de mãos erguidas. Olha para mim nesta hora. Que a minha oração, que o meu jejum suba. Não fique presa ao teto aqui do templo, mas que ele possa passar pelos tetos do templo e subir as tuas narinas como aroma suave. Senhor, vê se há em mim
o caminho mau. Senhor, que eu venha ter discernimento, compreensão do inadequado, que talvez insista em prevalecer nas minhas atitudes, nas minhas emoções. Eu quero ser livre, Senhor. Eu quero que o Senhor receba o meu pedido de oração. Eu quero que o Senhor receba a minha atitude do jejum. Eu quero que o Senhor venha, Pai, na mente de cada um nesta hora. E eu quero ter força para dar ordem para minha alma e dizer: aquieta, porque tu está atribulada dentro de mim. Eu vou esperar em Deus, porque eu sei quem eu sou e aonde eu preciso mudar para agradar o meu Deus e não somente para receber e ver as maravilhas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir, queremos ver, queremos te sentir, Pai. Queremos ver o mundo espiritual na proporção que cada um pode ver, Senhor. Nos abençoe nesta hora. É o nosso pedido. Nos abençoe nesta hora. Acha graça em nós, Deus. Acha graça em nós e nos ensina em nome de Jesus. Amém, queridos?